falar hoje com mal, porque a maioria das pessoas tem ansiedade, o que é, como controlar uma crise e os sintomas. O que é ansiedade? Ansiedade é caracterizada pelo sentimento de preocupação e angústia, que quando passa a ocorrer de maneira exacerbada, torna-se motivo de preocupação. Ao contrário da ansiedade baseada somente em uma expectativa, o transtorno de ansiedade é um distúrbio que apresenta sintomas físicos e emocionais severos que podem atrapalhar situações simples da rotina. Causas. Não se sabe ao certo porque algumas pessoas são mais propensas à ansiedade excessiva do que outras. Alguns fatores que podem estar envolvidos nisso são genética, ou seja, histórico familiar de transtorno de ansiedade, ambiente, por exemplo, passar por algum evento traumático ou estressante, mentalidade ou modo de pensamento, seja a forma como a pessoa estrutura seus pensamentos ou linhas de raciocínio, consequentemente, encara situações do dia a dia. Doenças físicas. Entre as doenças físicas que podem estar relacionadas à ansiedade estão problemas cardiovasculares, como as arritmias cardíacas, doenças hormonais, como hipertireoidismo ou hipoadrenocortiosismo, aumento da atividade da glândula adrenal, problemas respiratórios, como DPOC, doença pulmonar obstrutiva crônica, dores crônicas, abuso de drogas, álcool ou medicações como benzodiazepínicos. E até mesmo eventos como contusões, tumores cerebrais, excesso de cortisol no corpo, infecções por bactérias chamadas enterococos, podem estar associadas à ansiedade. Relação entre medo e ansiedade. É importante lembrar que a ansiedade é uma emoção normal do ser humano e surge comumente ao enfrentarmos situações estressantes. A ansiedade é algo muito próximo de uma preocupação, um medo, um temor de que as coisas não saiam como nós gostaríamos. O tempo prolongado de ansiedade, chamado ansiedade crônica, aumenta o nível de tensão e estresse interno, podendo gerar o surgimento do medo específico ou até mesmo irreal. Tipos. Existem diversos tipos de distúrbio de ansiedade. Os mais comuns são transtorno de ansiedade generalizada, TAC, conhecido pela sigla TAC, que ocorre quando a ansiedade persiste por longos períodos de tempo e passa a interferir nas atividades do dia a dia. O principal sintoma de quadro é a preocupação excessiva ou expectativa apreensiva. Síndrome do pânico é um tipo de transtorno de ansiedade no qual ocorre crises inesperadas de desespero e medo intenso de que algo ruim aconteça, mesmo que não haja motivo algum para isso, ou mesmo sinais de perigo iminente. Fobia social. Esse distúrbio é caracterizado pelo extremo desconforto e pavor com situações sociais, como ambientes novos, encontros sociais, um aumento de falar em público, outras situações do tipo. Esse comportamento é característico de um distúrbio conhecido popularmente como fobia social, ou transtorno da ansiedade social. Transtorno obsessivo compulsivo. Transtorno obsessivo compulsivo, conhecido popularmente pela sigla TOC, é um distúrbio psiquiátrico de ansiedade. Sua principal característica é a presença de crises recorrentes de pensamentos obsessivos, intrusivos e, em alguns casos, comportamentos compulsivos e repetitivos. Transtorno de estresse pós-traumático. Pode ser definido como distúrbio da ansiedade caracterizado por um conjunto de sinais e sintomas físicos, psíquicos e emocionais. Esse quadro ocorre devido à pessoa ter sido vítima ou testemunha de atos violentos ou situações traumáticas que representaram ameaça à sua vida ou à vida de terceiros. Quando ela se recorda do fato, revive o episódio como se estivesse ocorrendo naquele momento, com a mesma sensação de dor e sofrimento vivido na primeira vez. Sinais. A ansiedade pode causar sintomas mentais e físicos. Veja quais são os principais. Sintomas psicológicos da ansiedade. Constante tensão ou nervosismo, sensação de que algo ruim vai acontecer, problemas de concentração, medo constante, descontrole sobre os pensamentos, principalmente dificuldade de esquecer o objeto de tensão, problemas para dormir, irritabilidade, agitação dos braços e pernas. Sintomas físicos da ansiedade: dor ou aperto no peito, aumento das batidas do coração, respiração ofegante ou falta de ar, aumento do suor, tremores nas mãos ou outras partes do corpo, sensação de fraqueza ou fadiga, boca seca, mãos e pés frios ou suados, náusea, tensão muscular, dor de barriga ou diarreia. Sintomas na crise de ansiedade. Os ataques de pânico ou crises de ansiedade são uma reação comum aos transtornos de ansiedade, principalmente na síndrome do pânico. Suas principais características são sensação de nervosismo e pânico incontrolável,
sensação de morte, aumento da respiração, aumento da frequência cardíaca, tonturas e vertigem, problemas gastrointestinais. Em alguns casos, sintomas físicos são tão intensos que podem ser confundidos com doenças como infarto ou outros eventos cardiovasculares. A relação entre ansiedade e depressão. Ansiedade e a depressão podem ter sintomas muito semelhantes, como medo, insônia, insegurança, dificuldade de concentração e irritabilidade. Um estudo que ficou conhecido como Kindle mostrou que o diagnóstico de depressão passa para a ansiedade em 2% dos casos, enquanto os casos de ansiedade se tornam depressão em 24%. Uma explicação para isso é que os pensamentos negativos que a pessoa com ansiedade tem sobre si mesmo podem ser gatilhos para a depressão. Além disso, grande parte das pessoas com transtorno de ansiedade evita situações que podem desencadear sintomas e com isso passam a viver de forma muito restrita, como não sair de casa sozinho, não participar de encontros ou eventos sociais. Quanto mais a ansiedade abala a vida de uma pessoa, maior a chance dela ficar deprimida. Por fim, a ansiedade quanto à depressão costuma estar ligada à disfunção de neurotransmissores chamados neoaminas, que englobam a serotonina. O diagnóstico profissional começará investigando se há alguma causa física para a ansiedade excessiva. Enquanto isso, ele também terá uma conversa para fazer uma análise e entender as condições que podem estar provocando o problema. Existem alguns marcadores biológicos que também podem estar ligados à ansiedade, como a dosagem de cortisol, um hormônio importante ao estresse, alteração de glicemia ou dos hormônios sexuais, entre outros. Caso o médico não identifique causas físicas, ele pode comparar com sintomas com o Manual Diagnóstico de Estatística de Transtornos Mentais, para entender qual é o quadro. Fatores de risco. Algumas pessoas são mais propensas a terem distúrbios de ansiedade. Os principais fatores de risco são eventos traumáticos na infância ou mesmo na vida adulta. Estresse relacionado a doenças físicas sérias. Acúmulo de estresse. Tipo de personalidade que algumas pessoas têm personalidade naturalmente ansiosa, como o perfeccionista e os controladores. Abuso de substâncias como álcool, cigarro e drogas ilícitas. O exame para solicitar doenças físicas pode ser pedido como exames de sangue, exame de tireoide, exame físico durante a consulta e exames neurológicos. Então, a pessoa que sofre de ansiedade, ela tem que buscar uma ajuda de um profissional, psiquiatra, psicanalista, psicólogo, né? E o tratamento contra a ansiedade esteja relacionado a uma doença física, e seu tratamento adequado será alívio dos sintomas. No entanto, o paciente sofre com algum transtorno de ansiedade, pode envolver diversas abordagens. A psicoterapia, com psicólogo psicanalista, pode ajudar o paciente a entender os fatores do dia a dia que desencadeiam sua ansiedade, reduzir os sintomas e trabalhar os eventos que levaram a desenvolver esse problema. Algumas das técnicas utilizadas são psicanálise freudiana, psicanálise junguiana, psicanálise lacaniana, terapia cognitivo-comportamental. Remédios para ansiedade podem ser usados para um tratamento como antidepressivos e ansiolíticos, e ainda os antipsicóticos. Portanto, eu falei um pouco da ansiedade, psicanálise e ansiedade.